De acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado. Segundo a nota, não há qualquer mensagem do então presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita nos telefones pessoais. O advogado Paulo Cunha Bueno, que assina a nota, classifica a denúncia como inepta, por se basear numa única delação premiada, diversas vezes alterada. A defesa alega que o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria mudado a versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. Por fim, a defesa diz que Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não vai prevalecer pela precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos. E este é um assunto para o jornalista Tiago Pereira, que chega por aqui para comentar a respeito. Tiago, bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Pois é, esse é um assunto que repercute no cenário político, também no cenário jurídico do país. Não se falou em outra coisa hoje nos noticiários, a gente não poderia ser diferente. O que esperar disso? Já se esperava primeiro que fosse entregue essa denúncia antes do Carnaval, portanto 2 meses após o Supremo encaminhar a investigação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes do STF para a Procuradoria-Geral da República, que agora dá o veredito aí encaminhando essas denúncias, né? E aí, aos fatos, a gente vai esmiuçando para a nossa audiência ficar sabendo quais são os próximos fatos e também uma análise sobre o que acontece, né, nesse cenário dessa denúncia de 34 pessoas. Olha, no meio político, como eu falei, o jurídico não se fala de outra coisa e há um fato, uma denúncia, mas narrativas diferentes, obviamente, de acordo com a ideologia política de quem argumenta. Da esquerda, falam em uma peça perfeita, a mais completa já feita pela PGR. Já na ala da direita, apoiada por grandes jornais, os mais prestigiados do país, como a própria Folha de São Paulo, por exemplo, falam, ou melhor, alertam para a falta de provas dessa denúncia. Provas essas que já não haviam sido apresentadas na investigação da Polícia Federal. E mesmo assim, Alexandre de Moraes encaminha a PGR sem essas ditas provas. Há em alguns trechos ilações que certamente serão dissolvidas pelas defesas dos 34 acusados. Alguns com um pouco mais de culpabilidade, outros nem tanto. Hoje cedo, o ministro Alexandre de Moraes retirou, portanto, o sigilo dessa delação premiada de Mauro Cid, que embasou toda essa investigação, foi um dos aspectos, né? Numa espécie de retorno da Lava Jato, para, obviamente, inflar o discurso da mídia no dia de hoje, talvez pelas poucas substâncias apresentadas na denúncia da PGR. Na coluna de hoje, a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, traz a informação de que os demais ministros do STF criticam Alexandre de Moraes e querem julgar Bolsonaro no plenário da Corte, não apenas pelo colegiado da primeira turma, que tem, além do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Saindo agora do âmbito político, né? Ou melhor, indo para o âmbito político, agora é o momento da direita pensar na eleição de 2026, do ano que vem, que está logo ali, né? O governo Lula não pensa em outra coisa, já que desidrata frente à queda nas pesquisas, inclusive a última do final de semana, resultado de um governo que transita entre ruim e péssimo na opinião pública. Com Lula fora da disputa pelo desempenho baixo do seu governo e pela idade, a oposição ainda não define nomes. E o Partido Liberal, por exemplo, do próprio Bolsonaro, insiste que ele mesmo será o preponente de uma das vagas para ocupar o Palácio do Planalto a partir de 2027. Mas ele tem grandes desafios pela frente com essa investigação que começa, né, ficar mais próximo do desfecho a partir de ontem à noite, caso o projeto de anistia, por exemplo, não ande lá no Congresso. E a gente adianta aqui que o caminho segue para não andar mesmo. Agora com um nome forte, com um bom apelo e que atenda às expectativas do eleitorado brasileiro, que busca o retorno do Brasil aos trilhos
já que, ao que parece, nós estamos em um vagão descarrilhado, talvez com o sucesso no pleito de 2026, que esse sim será histórico, um dos mais importantes, para aí sim a democracia voltar a reinar, o processo de anistia possa vir. Afinal, antes tarde do que nunca, não é mesmo? E nada de mexer na lei da ficha limpa, isso é papo de corrupto. Quem joga nas 4 linhas não pode sequer pensar em reduzir pena para quem mete a mão no dinheiro público. E aí, nos bastidores, nas fontes do Supremo, repassada a jornalistas do Brasil afora, principalmente aqueles que cobrem Brasília, se fala que o Supremo quer, até setembro, já dar um desfecho, porque agora essas denúncias vão para o Supremo, vão ser analisadas e querem dar um desfecho até setembro para aí sim saber se esses 4 nomes vão realmente ser indiciados e aí sim vão responder individualmente cada um o seu possível crime que possa ter apurado. E uma informação importante, aliás 2, sobre esse fato. A primeira é que em 28 de dezembro de 2022, portanto, antes de deixar o governo, bem antes do 8 de janeiro, que o 8 de janeiro foi a peça fundamental para essa investigação, Bolsonaro já havia nomeado os comandantes das Forças Armadas indicados por Lula. Portanto, no 8 de janeiro, se haveria-se fazer um golpe militar, quem estava no comando das Forças Armadas não eram os comandantes indicados por Bolsonaro, mas sim, desde o dia 28 de dezembro, eram os comandantes, principalmente o comandante do Exército, já era o nome indicado por Lula, que já estava, portanto, assumindo e comandando as Forças Armadas. Então, como que um indicado de Lula, que está no momento, inclusive, no comando do Exército, iria aplicar um golpe de Estado ou um golpe militar? Fica essa questão que, obviamente, os advogados de defesa já estão aplicando. E outras 2 informações importantes é que no governo Bolsonaro, 2 das condenações que ele está sendo indiciado agora pela PGR, são leis que ele mesmo sancionou. Uma delas é a lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que antes desse período não era considerado um crime, agora não. Desde 2021, quando o Bolsonaro estava no governo, passou a ser. E outro é o crime de golpe do Estado, que não existia, havia sim um projeto e Bolsonaro sancionou. Então, fica as incongruências. Se ele mesmo sancionou a lei, ele mesmo estaria tramando um golpe para ser posteriormente criminalizado, já que ele sabia da existência de tentativa ou golpe, passariam a ser crime no Brasil. Por hoje é só. A gente volta, claro, a trazer como a gente fala no jargão jornalístico, daqui para frente trazer um switch sobre essa informação, atualizar a nossa audiência sobre os fatos.